Então vamos lá, vamos começar que o Senhor tem bênção para nós aqui. João 11, nós vamos ver aqui a passagem da ressurreição de Lázaro. João 11, no verso 2, fala o seguinte: Maria, aquela que tinha sido ungida pelo Senhor, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, esse Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, as irmãs de Lázaro, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, Jesus amava muito essa família, né? Lázaro, Maria e Marta, né? Então, sempre que Jesus ia lá para Betânia, ele passava na casa delas, né? Então, tem outras passagens bíblicas que falam da passagem de Jesus lá em Betânia, visitando essa família. Mas aí Lázaro ficou enfermo, e uma enfermidade bastante grave, né? E elas mandaram dizer assim: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, quando essa mensagem chegou para Jesus, que Jesus estava distante, a palavra diz assim, Jesus ouvindo isso disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu vou repetir: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí, ele disse: para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Ouvindo, pois, que o enfermo estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar, né, onde ele estava. Então, Jesus falou assim: olha, fica tranquilo que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Porque Jesus, né, ele sabia exatamente o que estava por acontecer. Aí, depois aconteceu outras coisas, conversa e vai, então, depois, no caminhar dele, depois ele ficar 2 dias, ele começou a viagem, né, no verso 17, chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido e já estava há 4 dias sepultado. Ixi, aí complicou, né? Aí, lá em Betânia, estava de Jerusalém, 15 estádios, né? Muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus estava chegando, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que há de vir ao mundo. E, dito isso, ela partiu para chamar em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E Jesus ainda não havia chegado até a aldeia, estava a caminho, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-te a teus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. Não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, né? E disse-lhe: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, né? Então esse versículo aqui, 35, é o menor versículo da Bíblia, né? 2 palavrinhas: Jesus chorou. É interessante, né, essa passagem aqui, quando fala que Jesus chorou, porque ali
Todo mundo sabia que Lázaro estava morto, mas Jesus sabia que aquela morte não seria uma morte, né, definitiva, porque ele haveria de ressuscitar. Mas Jesus chorou, para mostrar o seguinte, né? O quanto ele como homem também sentia aquilo que as pessoas estavam sentindo. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E algum deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que não morresse? Então, olha só, Marta fala para ele, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Chama Maria, Maria, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí as pessoas ali falam, olha, esse que abriu os olhos dos cegos, que fez tantos milagres, não poderia ele ter salvo? Então, ou seja, já era consenso, né? Já era consenso ali que Jesus tinha poder para salvar, para curar Lázaro, e que Lázaro estava morto porque Jesus chegou atrasado. Então, no verso 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. A Marta, que é a irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então Jesus colocou uma condicionante. Se creres, verás a glória de Deus. Né? Aí ele fez essa pergunta. E aí tiraram a pedra, tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o, desatai-o, e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus, que tinham vindo a Maria e Marta, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Bem? Fecha seus olhos, vamos orar nessa palavra. Pai, eu oro aqui, meu Deus, muito agradecida por estarmos aqui na Tua igreja, para poder, Seu Deus, receber do Senhor mais esse maná precioso que vem do Teu trono, Pai. Eu peço agora, Pai, que o Espírito Santo venha dirigir-nos, Pai. Que a Tua palavra seja revelada a nós, porque eu sei que o Senhor tem grande revelação para nós. Hoje a palavra, o Senhor nos inspirou, Papai, a ter fé. E essa palavra, Senhor Deus, mostra um dos maiores milagres que Jesus realizou aqui na terra. Venha agora esclarecer, trazer entendimento, que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai. Realmente, Senhor Deus, entendendo o Teu plano, entendendo o significado de todos esses acontecimentos que a Bíblia relata, Pai. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você lê o Evangelho de João, no final do Evangelho de João, fala assim que Jesus realizou, porque aqueles milagres que estão escritos lá na Bíblia, não são nada perto do que Jesus realizou. Que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, não caberia na terra todos os livros necessários para escrever. Então haja milagre. Mas esse milagre é o milagre. Pensa vocês, o que aconteceu ali. A grandiosidade de uma pessoa estar morta já há 4 dias, ressuscitar. Mas o poder de Deus, Sim, o poder de Deus. Então, nós estamos falando aqui uma coisa tão grandiosa, porque quando nós falamos assim, 4 dias, já cheirando mal, o corpo já estava em decomposição, há um comando, numa voz, Lázaro, sai para fora. Lázaro levanta e todo o seu corpo já está perfeito para poder estar
restabelecido e voltar de novo. Então você imagina o poder. Alguma coisa que se compara a essa grandiosidade é aquele milagre que o Senhor faz do Vale dos Ossos Secos, né? Que Ele profetiza, né, para o Vale dos Ossos Secos, e aqueles esqueletos se levantarem, encherem de carne e receber a vida, né? Então Deus é tremendo. Esse Deus tremendo é que nós vamos falar aqui, né? Então, de todos os feitos que Jesus fez, né, Jesus, e nada se compara em grandiosidade, né? Nós vamos ver aqui com mais detalhe esse milagre, né, de 4 dias já passado, a voltar a viver perfeitamente, né? E aí, esse Jesus que realizou esses milagres há 2000 e tantos anos atrás, é o mesmo Jesus de hoje, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 13:8, diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será sempre. Então, veja bem, né? Esse Jesus, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que pensam que milagres é quando Jesus andava pela terra. Sim, Jesus realizou muitos milagres. Mas Jesus não só realizou muitos milagres, como ele, até hoje, né, nós vemos milagres acontecerem no nome de Jesus. Então é isto que Deus está colocando para nós nessa noite. Muitas pessoas têm uma fé intelectual no Jesus que fez milagre, que nós lemos na Bíblia. Tem muita fé seguinte: eu aprendi sobre Jesus, que Jesus até ressuscitou um morto de 4 dias. Eu aprendi que Jesus falou e o cego viu. Jesus libertou endemoniados, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então, nós aprendemos, entendemos que o Jesus que fez. Agora, irmãos, não é correto dizer que Jesus foi um grande, né, libertador, né? Foi uma pessoa que fez muito milagre. Não é correto, porque Jesus não foi, ele é. Eu vou repetir. Jesus não foi um grande, né, um grande realizador de milagre. Jesus é, porque Jesus, o mesmo ontem, é hoje e estará conosco sempre. Então, nós precisamos entender isso, que Jesus não foi, porque Ele é, e Ele será sempre o mesmo Jesus, né? Então, quando nós falamos aqui dos milagres do Senhor, que nós falamos que do que Ele realizou, a direção da palavra é que esses milagres não só foram uma realidade, como ele ainda é hoje uma realidade. Que nós precisamos ter fé na palavra de Deus, que o mesmo Jesus que realizou milagre, ele está aqui hoje conosco. É o mesmo que foi ontem, é o mesmo de hoje, e será sempre. Então, nisto, a gente não tem que acreditar num Jesus que foi isso, que foi aquilo. É um Jesus que realiza, um Jesus que tem alegria em trazer para nós a salvação, em trazer a cura, a libertação. Então é isso que, né, nós temos que trazer para a nossa prática hoje. Então, o que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele quer continuar, que a gente como igreja continue exercendo o ministério para o qual Ele nos delegou. E lá, quando nós vemos em João 14:12, a palavra diz o seguinte: olha, em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, Jesus está falando o seguinte: eu estou subindo ao Pai, mas essas obras que eu fiz, vocês farão em meu nome obras iguais e ainda maiores. Você crê nisso? Eu creio nisso porque eu creio na palavra, e está escrito na palavra. E nós já vivenciamos situações de milagre que nós vamos entender. Mas quando a gente não
não pensa que isso é uma realidade hoje. Nós ficamos olhando a Bíblia como fatos que aconteceram há 2000 anos atrás. Então, nós perdemos a oportunidade de exercer aquilo que Deus nos trouxe, que foi autoridade em nome de Jesus. Autoridade em nome de Jesus. Mateus 10:1, a palavra diz o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, ele deu autoridade, deu-lhe Jesus autoridade sobre o espírito imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. No verso 8 diz: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste e de graça dai. Então, irmãos, Jesus transferiu a autoridade para seus discípulos, para fazer aquilo que ele fez, né? Curar, libertar, curar os enfermos, trazer a salvação, trazer a libertação. Mas aí isso é que é uma coisa assim que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com falar de obras sobrenaturais. Que assim, como é que funciona isso, pastor? Nós temos a graça de ter vivido situação de sermos instrumento de Deus para milagres, né? De coisas, de fatos que foram provados que Deus operou no sobrenatural. E eu tenho certeza que você também, muitas pessoas aqui presentes, se der a oportunidade, vão testemunhar de situações que Deus também já usou, que deu a ela essa condição. Então, só que tem uma coisa que nós temos que entender, né? Para que Deus possa operar em nossa vida, usarmos e trazer esses milagres para o dia de hoje, nós temos que entender como é que funciona essa questão do poder e da autoridade. Né? O poder e a autoridade. O poder e a autoridade, nós temos que entender o seguinte: o poder está sempre com Jesus. Ele que é poderoso para fazer todas as coisas. Nós não somos poderosos para fazer nada. Então, mas Jesus é. Jesus não foi. É por isso que eu fiz questão de enfatizar que nós conhecemos um Jesus que não foi uma pessoa que realizou milagre. Ele é a pessoa que realiza os milagres, né? Que tem o poder que tinha Jesus para fazer milagres, né? Nós precisamos saber o seguinte, que de um lado nós vamos ter aqui o poder de Jesus, a autoridade que nos foi dado, né, para usar o poder de Jesus, mas, sobretudo, a fé. Porque se tudo que eu estiver falando, vocês não tiverem fé, né, do que essa palavra é uma palavra viva, e que essa palavra não está vindo aqui para nós de graça, porque Deus está falando de fé, né? E hoje chega para falar de fazer, como viver, experienciar milagres, ou seja, ver o agir sobrenatural de Deus. Porque, assim como o irmão Daniel, né, usou a palavra aqui, falou: olha, a situação está ruim. Abacuque foi lá e pediu: Senhor, né, dá uma maneirada aí, né? O Senhor falou assim: eu vou mandar os babilônios, mas logo eles, os piores, né? Mas fique tranquilo, o justo viverá por fé. Então, quem tiver fé, vai viver tranquilo. Então, nisto, a fé é a parte importante do nosso lado. Então, como é que funciona na prática? Se você lembrar como é que foi a luta de Davi e Golias, né? Eu não vou... Vocês já ouviram tanto essa pregação? Mas lembra-se que o povo de Deus estava sendo afrontado por Golias, aquele filisteu. E aí, Davi, ele vai, na hora que ele vai enfrentar Golias, ele fala assim: você vem contra mim com lança, com espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Deus de Israel, em nome do Deus de Israel, que você afrontou. Irmãos, Davi falou o seguinte: ó, você vem, o homem, Golias tinha 3 metros de altura e Davi é um menino. O Golias falou assim: mandaram esse baixinho aí para me enfrentar, que desaforo é esse, né?
Aí Davi falou assim, olha aqui, ó, você vem contra mim. Porque ele falou assim, eu vou te cortar, vou te acabar com você. Ele falou assim, você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Irmão, o que aconteceu? Primeiro, né, nós vemos aqui que Davi estava falando assim, não só eu vou te vencer, né, como é que eu vou te vencer? Na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com nenhuma arma de guerra poderosa. Mas quando ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, a única arma que ele tinha era uma tiradeira, né? E ele prepara a tiradeira e lança aquela pedra. O poder de Deus colocou aquela pedra com a força que ela precisava para acertar no único ponto que poderia ser acertado, que era vulnerável no gigante Golias. E aí o Golias tombou. A hora que ele tombou, ele ficou ao alcance de Davi, e Davi pegou a espada dele mesmo e cortou-lhe a cabeça. Irmãos, o que eu estou falando? Quando você entende que o poder não é nosso, o poder é de Jesus. É Ele que é o Todo-Poderoso. E Ele nos transferiu autoridade para usar, né, no nome dEle. E aí, o poder dEle é que vai fazer as coisas. O que nós precisamos é ter fé. E ir contra os nossos gigantes. Tá bem? Quem é que vai derrubar o seu gigante? O poder de Deus. Mas o poder de Deus não vai chegar lá nunca se você não tiver a sua fé. Se você não entender que Deus é que vai derrubar ele, mas se você não lançar a sua pedrinha, a velocidade, a força, a direção, tudo que precisa, que é aquilo que você não consegue, isso Deus vai dirigir a tua força. Tá bem? Mas nada disso aconteceria se Davi não tivesse invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Se Davi falasse assim, eu vou aí porque eu sou bom, porque eu aconteço, tal, ele ia tomar uma na orelha e ia sair, né, sem cabeça na primeira rodada. Mas ele falou assim, eu não vou no meu nome. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu já contei aqui, né, a primeira vez que eu tive experiência para expulsar demônio, né? Apareceu uma situação, e aparece, né? E a gente aqui está numa bênção que, às vezes, Deus tem misericórdia, né? Porque as pessoas ainda não estão preparadas. Mas aí manifestou um demônio na casa de uma irmã, e ela falou, pastor, eu preciso da sua ajuda, porque tem uma pessoa aqui endemoniada. Eu cheguei lá e falei assim, e agora, né? Mas aí eu falei assim, ó, tudo que eu aprendi é usar o nome do Senhor. Aí, quando a pessoa está manifestada, quando eu falei assim, olha, você, né, o que você está fazendo aqui? Né? Esse corpo não te pertence, né? Aí o demônio falou assim para mim, quem você pensa que é? Eu falei assim, eu não sou nada, mas eu falo em nome de Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus Cristo você saia, né? Você está amarrado, né? Em nome de Jesus Cristo você vai sair daqui. Imediatamente o demônio se curvou, se amarrou, né? Por quê? Irmãos, se eu falasse assim, eu sou o pastor Aguiar, eu sou aquele que está lá na igreja, ali na 7 de setembro, ele ia dar risada, né? Eu falei, eu não sou nada, mas eu não estou vindo aqui no meu nome, estou vindo aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus, você está amarrado. Em nome de Jesus, você vai libertar essa pessoa. E foi na hora. Né? Irmãos, eu estou dizendo para vocês o seguinte, né? Nós temos que entender que a autoridade é autoridade. E o poder é de Deus. Mas se você não tiver fé, você não vai usar a tua autoridade e você não vai deixar o poder de Deus acontecer. Então, nisto, né, você tem que entender que Deus já nos deu todo aquilo que nós precisamos. Então, quando nós falamos aqui
nós precisamos ter fé, né, no nome de Jesus, para que ele possa realizar milagre. Agora, quando a gente pensa em Jesus, quando nós pensamos em Jesus, você precisa entender o tremendo poder que é. Pensa Jesus Cristo, quando eu citei aqui esse milagre de ressuscitar Lázaro, pensa você, né, na grandiosidade desse milagre. Pensa que 4 dias já depois de morto, o nosso corpo humano tem mais de 100 trilhões de células, né? Mas no momento em que nós morremos, entra em ação 10 vezes mais de micróbios para começar a destruir o corpo. Em momento que você morre, que entra em poder, já em ação, uma força contrária para destruir o teu corpo. 4 dias depois, pensa você, né, um Deus Todo-Poderoso, né, Jesus dá uma ordem e aquele corpo fica pronto, né, em segundos. Irmãos, o corpo nosso, né, a construção desse corpo é tão tremendo, tão delicado, mas quando se desmancha, vira água, né? Pensa na reconstrução disso. Aí eu falo o seguinte, se um Jesus Todo-Poderoso que fez isso, quando ele ainda estava aqui na terra, né, será que ele não é poderoso para continuar fazendo isso aqui? Muito mais, porque se ele pôde antes, que ele era ungido. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então ele era ungido do Senhor, ele agiu como homem, né, no poder do Espírito de Deus que fez os milagres todos acontecerem. Hoje, quando ele sobe ao céu, Paulo fala, né, Colossenses, que ele atingiu a plenitude da divindade, voltou para ele. Enquanto ele se fez homem, a palavra diz que ele desfez de toda a prerrogativa de ser Deus. E ele fez todos os milagres como homem, usando o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Então, se alguma coisa mudou para muito melhor, porque hoje ele é Deus. Ele já sempre foi Deus, mas eu estou falando, hoje ele tem a plenitude, ele tem a onipresença, a onisciência, a onipotência. Então, ele é o Todo-Poderoso. Se ele pode fazer isto, o que você acha o seu problema perto dessa ressurreição de Lázaro? Fichinha, né? Às vezes, irmão, nós achamos que o nosso problema é muito difícil. Às vezes nós achamos assim, não tem jeito. Não tem jeito para nós. Mas para Jesus, né? E ele está, né, o tempo todo conosco. A palavra diz que ele estaria conosco até o fim do século. Então nós temos o quê? A presença do Senhor conosco. Temos autoridade. Então nós precisamos aqui, a palavra do Senhor que veio hoje para nós, é para nós entendermos como que Jesus, por que os milagres aconteceram, como é que acontece o milagre e o que precisa para Deus nos usar, e se Deus tem algum propósito nisso ainda hoje. Então, nessa direção, eu queria dizer que o mesmo Jesus que curou Lázaro, né, ele continua curando. Agora, ele não está mais aqui. E ele subiu aos céus e falou o seguinte, né? Olha, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim vai fazer os milagres acontecer. Vai fazer os milagres acontecer. E a palavra diz assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Quem que é que vai fazer? Jesus. Tudo que nós invocarmos o nome do Senhor, né, o Senhor diz que fará. Então quem vai fazer o milagre não somos nós. Mas nós precisamos de ter fé para poder ver o sobrenatural acontecer em nossa vida. Então, naquilo que nós estamos vendo aqui, Mateus 28, 19, a palavra diz assim, ide-vos, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, irmãos, a missão dos apóstolos foi não só batizar, fazer discípulos de todas as nações, como ensinar tudo que Jesus ensinou para ele, ensinar para nós. Então, isso
que nós estamos falando, desses ensinos apostólicos, é nosso. Só para fazer uma pausa aqui, uma explicação. Você sabia que nós também somos a Igreja Católica? Como? Calma. A palavra católica quer dizer universal. Então nós somos a Igreja Católica porque nós somos universal. Nós não somos só uma igreja aqui em Osasco. Onde você estiver, você é a Igreja de Cristo. Apostólica, porque nós acreditamos nos ensinos dos apóstolos, só que nós não somos romanos, nós somos batistas. É aí que está a diferença, bem? Então, irmão, estou falando isso porque a palavra diz, ide e pregai, né, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos tudo o que vos ensinei. Então, a nossa fé, a nossa prática de fé está na Bíblia, nos ensinos dos apóstolos. Aquilo que Jesus ensinou para ele está nos ensinando, porque assim disse o ide. Então, tudo isso que eu estou falando, alguém fala assim, mas isso ele falou para os apóstolos. Mas Jesus falou, ensina todo mundo aquilo que eu vos ensinei. Então, esse ensino, irmãos, é para a Igreja de Cristo, de hoje. Né? A palavra também fala lá nesse João aqui, que ela fala assim, olha, eu peço que eu vos guarde estes e aqueles que crerem no meu nome, que somos todos nós. Então essa palavra é para nós, assim como foi para os apóstolos naquela época. A primeira prova que Jesus continua fazendo milagre depois da sua subida ao céu, está ali em Atos 3,6, quando Pedro e João estão entrando naquele templo e tem ali um paralítico pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, né? E aí Pedro para e fala o seguinte, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho vos dou. Né? Levanta-te, né? Deixa eu ler aqui na essência. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, olha o que Pedro fala. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-lhe a mão, ele num salto se manteve em pé. Primeiro milagre que se aconteceu através daquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos. Você vai fazer tudo que você vai libertar, vai curar enfermo, vai fazer tudo que eu fazia e muito mais. E aí, para vocês entenderem, né, na palavra de Deus, que isso aqui é uma coisa que funciona como Jesus ensinou, como é que foi a palavra de Pedro? Pedro não falou assim, Deus, maravilhoso, todo-poderoso, faz esse paralítico andar. Foi assim que ele orou? Não. Ele deu o comando porque ele tem autoridade. Então, nós não temos, quando a gente vai orar por um enfermo, quando nós vamos orar por uma cura, libertação, nós não vamos pedir para o Pai, porque Ele nos deu autoridade para, em nome de Jesus, dar o comando. Amém? Às vezes nós estamos falando assim, Pai, liberte-se essa pessoa desse endemoniado. O Pai está falando assim, ó, não estou te ouvindo, porque eu já te dei autoridade. Não é pedir a Deus, é orar em nome do Senhor, dando comando, porque Deus já nos deu autoridade para isso. Foi isso que Pedro e João fizeram, né? E quando aquele paralítico foi curado, né? O João 14:13 diz assim, tudo que pedirem em meu nome, isso eu farei. Quem é que vai fazer? Sou eu. Não. A nós compete ter fé e dar o comando da autoridade que nos foi dado, para que o milagre realize, né? Para que Deus possa se manifestar. Então Jesus fala, tudo que você pedir no meu nome, eu farei. Não é você que vai fazer. Então nisto, não fala assim, eu posso. Você não pode nada, né? Mas Deus, o Senhor, tudo pode. Então veja bem, o que a Bíblia está trazendo para nós é que existe uma parceria para que o milagre aconteça. De um lado, o poder que está em Jesus. Não está no nome de Jesus. Está em Jesus. O nome de Jesus tem poder? Não. Jesus tem poder. Amém? A gente fala errado porque acaba
vai no embalo, né? O nome de Jesus tem poder, tá bom. Mas é Jesus que tem poder. E quando você chama Jesus, Jesus faz. Ah, mas ele não está lá no céu? Está, mas ele está aqui também. Está bem? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Tá? Então, nisto, nós temos que entender que é Jesus que faz, mas é no nome dele que você dá o comando, porque é assim que a enfermidade vai sair. Aconteceu muito interessante, que eu estou estudando essa palavra desde segunda-feira, e essa semana, terça-feira, eu fui para Brasília, e não sei o que aconteceu na segunda-feira à noite, alguma coisa que eu comi. Terça-feira, é coisa rara, eu estava com dor de estômago. Né? E foi aquela viagem com dor de estômago. Né? Sabe quando você fica triste, aquela dor assim, né, no estômago? Aí, eu falei, mas o que eu estou fazendo? E uma tosse também, né? E eu falei, o que eu estou fazendo com essa enfermidade se o Senhor já me deu autoridade? E aí, na volta, né, depois de passar um bom tempo com aquela dor, na volta eu dei o comando de autoridade, né, em nome de Jesus, tá? Você, enfermidade, não tem poder mais na minha vida. E repreendi, né, com autoridade, e na mesma hora não teve mais dor. Então, irmão, Deus está falando o seguinte, é assim, não estamos aqui ensinando coisas novas, não, porque assim, desde que Jesus falou, desde que Jesus ensinou os discípulos, é assim que tem acontecido. Mas nós não temos um entendimento, nós não temos fé, e nós falamos assim, eu vou fazer, mas se não der certo. Então, se duvidou, já não vai funcionar mesmo, né? Você tem que crer. Então, irmãos, nisso aqui, só para vocês terem uma ideia, depois que Pedro e João curaram aquele enfermo, aquele paralítico que andou lá naquele templo, aquele paralítico saiu pulando e fazendo a festa, esses discípulos aqui, esses homens me curaram e tal. Aí os judeus já estavam bronqueados por causa de Jesus. Agora vem outros curando também, né? Aí pegaram Pedro e João, levaram eles para um julgamento, para poder explicar o que aconteceu. Olha só a palavra do Senhor em Atos 3,16. Olha como é que Pedro e João falam. Pela fé, como é que aconteceu esse milagre? Jesus apareceu aqui? Ele não está morto? Como é que foi? Eu não sei como é que foi a conversa lá. Mas os doutores da lei chamaram os discípulos para ter uma explicação e eles foram realistas. Ele falou assim, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes, reconhecereis, sim, a fé que vem por meio de Jesus foi que deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, o que aconteceu para esse homem ser curado? Foi a fé, né, no nome de Jesus. Foi o próprio Jesus, a palavra diz assim, fé no nome de Jesus. E esse mesmo fortaleceu. Quem é que fortaleceu? Jesus. Uma vez que ele teve fé, né, Jesus o fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconhecereis. Sim, a fé vem por onde? Por meio de Jesus que deu a ele. Então não foi Pedro, não foi João, foi a fé que deu a ele, né, a saúde de volta. Então, o que nós vamos ver aqui é o seguinte, para nós experienciarmos milagre no sobrenatural, para que nós podemos, assim, entender que isso é plenamente o esperado que por Deus que aconteça nas nossas vidas, nós temos uma coisa. De um lado, o poder, a autoridade já nos foi dada, né, de usar o poder de Jesus. Mas, por outro lado, nós temos a responsabilidade de crer. Não esqueçam disso, porque a responsabilidade de crer é nossa. Olha o que Jesus falou para Marta, né? Lá em João 11:40, Jesus fala assim para Marta, quer ver? Ora, quando ele foi tirar a pedra, no verso 39, Marta falou assim,
ô Senhor, ele já está aí há 4 dias, já está cheirando mal, né? Não vai dar certo. Aí, Jesus fala para ela no verso 40, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, há uma condicional aqui. Você quer ver a glória de Deus? Creia. Se você não crê, não verá. E ela disse, eu creio, né? E aí Jesus fez a obra. Irmãos, nós temos uma outra situação que eu já preguei aqui há algumas semanas atrás, que fala daquele homem que levou o filho endemoniado para Jesus, e Jesus estava lá no monte da transfiguração, lembra? E aí, está lá no livro do Evangelho de Marcos 9, 22, que o pai fala assim para Jesus, né? Depois que os discípulos não tinham conseguido expulsar ele, estava aquele amuvuca e tal, Jesus falou, o que está acontecendo aí? Aí o pai do menino, do rapaz que estava endemoniado, chega para Jesus, depois de falar que o demônio tem feito com ele, tem lançado ele no fogo, não sei o que mais. Aí ele fala assim, ó, no verso 22, Marcos 9, 22. Muitas vezes tem lançado ao fogo na água para o matar, mas se tu podes, olha o que o pai do rapaz fala para Jesus. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí é o que Jesus responde. Se tu podes, né? Jesus até remeda ele. Se tu podes, você é que tem que crer. Tudo é possível ao que crê. Irmão, de quem que é a responsabilidade de crer? Nossa. Em Jesus está o poder, né? Em nós, a responsabilidade de crer. Se creres, vereis a glória de Deus. Se não creres, não vereis a glória de Deus. Tão simples assim. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Então, de novo, fé. Por isso que eu falei, traga a fé. Deus está preparando para que nós vivamos num patamar de ver a mão de Deus operando em nossas vidas. Mas não vai ver se você não crê. Se você está ainda relutando, será que isso que o pastor Aguiar está falando é verdade? Por que nós não falamos? Porque Deus não fala as coisas na hora que você quer, fala na plenitude do tempo. Depois de falar de fé, Deus está falando o seguinte, chegou a hora de vocês começar a experimentar o poder sobrenatural de Deus agindo através das nossas vidas. Irmãos, o que o Daniel leu aqui, irmão? Não foi eu que encomendei. Eu falei alguma coisa para você ler essa palavra, Daniel? O Espírito Santo preparou ele, né? O irmão Douglas conversou com ele. Eu vou estar viajando esses 2 domingos. Você pode trazer a oferta? Sim, né? Tudo bem. Não sei como é que foi a conversa. Mas o Espírito Santo colocou no coração dele trazer uma palavra, já encaixando nessa que ele já está trabalhando, que os momentos vão piorar até. Não é isso que eu tenho visto? Mas o justo viverá por fé. Aí a responsabilidade de crer é nossa. Se nós cremos, veremos a glória de Deus. Irmãos, quanto eu já tenho visto a glória de Deus na minha vida, na vida de tantas pessoas que creram. A minha cunhada, a Cida, né, lá de Sorocaba, foi muito engraçado. Ela, todo sábado que nós vamos lá, no final do culto, a gente passa na casa dela, que ela faz questão de preparar alguma coisa para a gente não voltar sem comer nada. E aí, a gente ora por ela. Eu não me lembro o que a Neuza perguntou a ela, né, de algumas coisas assim que tem acontecido. Ela falou assim, sabe por quê que tantas coisas têm acontecido assim que você fala assim, não acredita, aconteceu isso, Deus fez isso, Deus fez aquilo, tal. Aí ela falou o seguinte, sabe por quê? Porque eu tomo posse das orações que o pastor João, o pastor Aguiar faz aqui, eu tomo posse. Eu creio. Se eu oro e você não crê, perdi meu tempo aqui, irmãos. Porque, assim como o sacerdote Eli, quando a Ana estava ali orando, né, como eu já falei várias vezes aqui, e ele pensou que ela tinha bebido muito vinho,
E ele falou assim, por que está ainda bêbada aí, mulher? Você está passando dos limites com o seu vinho? Ela falou assim, calma, sacerdote, não estou bêbado não, estou embebedida do Espírito, porque eu estou aqui orando, pedindo para o meu Deus, me dá um filho, porque eu sou estéril. Aí o sacerdote, depois que ele passou aquele carão, né, que ele se enganou, ele falou assim, então, que o Deus de Israel te conceda todo o seu pleito. Ele abençoou. E ela tomou posse daquilo ali na hora. Ela tomou posse, o semblante dela já subiu. Ela de tristeza virou alegria, já começou a cantar, porque ela já tinha tomado posse da bênção que ela ia ser mãe. Pela fé. E ela demorou até chegar lá na cidade dela, para coabitar com seu marido e nascer e gerar Samuel. Demorou, mas ela já saiu dali na fé que Deus já tinha feito para ela. Irmãos, quando você tem fé, que você não duvida, você já começa a viver a realidade e Deus se alegra disso, porque sem fé não agrada a Deus, né? Então, nisso aqui que eu estou falando, a responsabilidade de crer não está em Jesus. Em Jesus está o poder de Deus para fazer o impossível acontecer. Mas a responsabilidade de crer está em nós. Então, o que acontece? A sua fé se conecta ao poder de Deus e o poder de Deus, o sobrenatural, se manifesta. Aí, eu queria falar mais uma coisa importante aqui. Está no Mateus 9, né? Olha só, mesma coisa. Confirmando essa direção da palavra. Mateus 9 diz assim, partindo Jesus dali, saíram-no 2 cegos clamando, né? Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou. Os cegos foram atrás de Jesus, 2 cegos. E Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Os cegos perguntaram para Jesus, aliás, clamando para, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou, você crê que eu posso fazer isso? Ao que os cegos responderam, sim, Senhor. Então, imediatamente ele tocou nos olhos dos cegos e eles passaram a ver. Jesus não fez milagre se ele não tivesse falado, eu creio. Quando ele fala para o Bartimeu, o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então ele sabia que Jesus tinha poder para fazer ele enxergar. Então ele tinha fé. Então é nisso que o milagre vem. Então, é uma parceria. Jesus não pode nos abençoar, o poder dele não pode funcionar se nós não crermos. Isso já vem se repetindo, essa palavra, né? Eu creio que você já entendeu isso aí. Uma outra coisa que nós precisamos saber, que Deus, o poder do Senhor, não reage às nossas necessidades. Como assim, pastor? Quantas vezes você orou, eu orei, nós oramos, Pai, misericórdia, Senhor, o Senhor está vendo a minha necessidade. Entra com as tuas providências, Senhor. Entra com a tua necessidade. O Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo. O Senhor não está vendo a minha dor que eu estou subindo pelas paredes, né? Quantas vezes o meu desemprego, o Senhor não está vendo a situação ruim? Deus falou, estou. E por que não age? Por que não age? Porque Deus não responde às necessidades. Como assim, pastor? A palavra nos ensina a gente a clamar a Deus? Sim. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, que isso é uma revelação, né, que depois de tantos anos, que a palavra é viva, né, vai trazendo revelação. A palavra diz o seguinte, Deus sabe que todos nós pecamos e, por isso, dependemos da misericórdia de Deus. Não é isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu pergunto, Deus não sabe que todos nós pecamos? A palavra disse, Ele que disse? Sim, sabe. Ele não sabe que nós necessitamos da salvação? Sabe. E por que Ele não salva todo mundo? Porque Ele falou o seguinte, é mediante a fé. Eu não ajo por necessidade, eu ajo mediante a fé, senão todo mundo seria salvo. Eu preciso ter fé, aquele que crer em mim, né, será salvo. Não é assim, não é pela fé? Se credes, será salvo.
Então, se isso funciona para a salvação, funciona também para a cura, funciona também para que as portas se abram, funciona para a libertação, porque não basta você dizer, eu preciso. Deus sabe que você precisa. Mas se você não tiver fé, Ele não pode fazer nada. Amém? Quantas vezes, irmão, nós pedimos, Senhor, você não está vendo o meu problema? Estou. E cadê a sua fé? Não, as pessoas não têm fé. É isso que Deus está falando para mim, como pastor da igreja. Desde o começo do ano, a direção vem isso, é por falta de fé. As pessoas não têm buscado a Deus, as pessoas acham que Ele vai resolver pelo seu jeito, e não resolve. Por quê? As pessoas acreditam em mim, as pessoas oram clamando a mim, mas não têm fé. Porque se tivesse fé, ele já tomava posse e vinha agradecer a Deus já pelo que Deus já conseguiu antes dele ver. Porque a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção dos fatos que nós não vimos ainda. Isso é que faz Deus mover o poder dele na nossa vida. Então isso aí, irmãos, é tremendamente uma revelação que eu particularmente não tinha esse entendimento. E quantas vezes tenho fé, mas eu não, às vezes, pedindo, não. A palavra de Jesus falou assim, ore crendo que já recebeste. Se aí funciona. Porque se você duvidar em alguma coisa, você não vai ver a glória de Deus. Então, outra coisa que nós precisamos aprender aqui, por exemplo, ainda falando da fé, eu anotei aqui uma passagem de Jairo. Todo mundo já conhece, né? Jairo, o principal da sinagoga. A filha dele estava terrivelmente doente, enferma, estava já nas vias finais, e ele procura Jesus. O judeu, né, o principal da sinagoga, procurar Jesus. Aí ter fé assim, né? Porque o pessoal ia malhar ele, porque os judeus eram contra os milagres de Jesus, queriam matar Jesus, e ele vai atrás de Jesus. Ele teve fé. Jairo vai atrás de Jesus. A palavra diz que Jairo se aproxima de Jesus com fé e fala, Senhor, minha filha está terrivelmente doente, enferma, né? Eu preciso que o Senhor vá até lá na minha casa. E Jesus falou assim, fechado, estamos indo, né? Estamos juntos. E Jesus vai para a casa de Jairo. Mas o que acontece? Não é só Jairo que está precisando de Jesus. Não é só Jairo que tem fé em Jesus. Uma multidão sabia que Jesus estava fazendo milagre e estava lá. E entre aquela multidão estava a mulher hemorrágica, né? Aquela que tinha um fluxo de sangue. Então, nisso que Jesus está andando com Jairo, indo para a casa dele, aquela multidão acompanhando, a mulher, com uma tremenda fé, falou, se eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E aí ela vai, e tocou nas vestes de Jesus, opa, quem tocou? Aí os discípulos falam, mas como, Senhor, quem tocou? Um monte de gente tocando na gente. Falam, não, essa tocar aqui foi diferente, de mim saiu virtudes. E aquilo ali, e Jairo ali apavorado, né? Jairo estava feliz porque Jesus tinha topado, porque quando Jesus falou assim, Jairo, tudo bem, vamos lá ver sua filha. Jairo falou assim, problema resolvido. Jesus chegar lá, minha filha vai ser curada. A fé dele é inabalável. Mas, na hora que começam a segurar Jesus, um toca dali, o outro para daqui, e aquela demora, Jairo começa a se apavorar. E naquela demora, chega uma pessoa, um mensageiro, fala, Jairo, esquece, sua filha morreu. Para de aborrecer o mestre, Jairo. Então, olha só a situação de Jairo. Aquela esperança que Jesus vai chegar lá, vai tocar na sua filha vai ser curada. Mas começa a demorar. Irmãos, não aconteceu já com você isso? Você ter certeza que Deus já ouviu o seu pedido? E as coisas parecem agora sim, né? Eu tenho fé que Deus ouviu o meu pedido. E as coisas vão dar certo. E eu estou certo que vai. Aí, de repente, dá uma zebra. E interrompe aquela situação.
Você está certo que Deus está contigo, que as coisas já estão começando a se encaminhar na sua vida, de repente acontece uma coisa, a circunstância vem e pum! Um negócio diferente acontece. Seguram Jesus. Atrapalham o caminhar de Jesus. Às vezes, irmãos, já aconteceu com você, com certeza. E você falou assim, agora perdi a chance, né? Agora, porque vieram e falaram que a filha de Jairo já tinha morrido. Para! Já foi. Tchau. Perdeu a oportunidade. Mas a hora que Jesus percebe o que está acontecendo, né? Na hora que vem aquele mensageiro, Jesus fala assim, Jairo, não temas, tão somente creia. Irmãos, o que o Senhor está falando para nós? Se você tomou posse da palavra, veio uma palavra, e acontece alguma coisa porque o inimigo vem para tentar tirar você da fé, o que Jesus está falando? Jairo, você começou certo, você creu em mim, você veio até a mim, você me pediu que eu fosse à tua casa, porque se eu fosse lá, sua filha seria salva. Você começou bem. Agora, essa circunstância, não tema. Não deixa isso atrapalhar esse momento de fé. Porque se você perder a fé, eu não vou poder salvar a sua filha. Você está entendendo essa palavra na sua vida? Porque as circunstâncias vêm para nos tirar da fé. Mas se você tiver fé, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. Você falou assim, olha, a circunstância você não vai me tirar a fé. Porque, como diz aquele louvor, se o mar não se abrir, eu vou andar por cima d'água, né? Que Deus vai abrir o mar, mas se não abrir, eu vou passar por cima d'água. Irmão, é nisso que a palavra está falando. Que tem circunstância na nossa vida que tira a nossa fé. E Jesus falou, para, Jairo. Não ouça isso, pelo amor de Deus. Eu não sei se ele falou isso, mas ele falou assim, olha, não temas, tão somente creia. Continua. Você estava certinho, você começou crendo, você veio atrás de mim. Você sendo o chefe da sinagoga, o principal, era o último que poderia me procurar, você me procurou porque você creu. E eu estou indo lá. Agora vem falar, não tema, tão somente creia. Porque se você, a palavra, Jesus está falando, se você duvidar, eu não vou poder salvar sua filha. Está entendendo isso? Isso acontece na nossa vida. E Jesus está falando o seguinte, onde está a sua fé? Não tema, então somente creia. Então nisso aqui, irmão, onde que nós estamos vendo aqui, Jairo, ele chega lá, Jesus, a menina já está morta, mas Jesus ressuscita. Foi isso que ele falou para Marta, fala assim, aquele que mesmo que morra, ele viverá. Né? Jesus é poderoso, o poder, né, de Deus é tremendo. Se você tiver essa confiança, né, a fé que Deus está conosco, essa palavra que eu reforço aqui, né, que o justo viverá por fé, é Deus falando que a circunstância vai querer nos balançar. Outra coisa que nós precisamos entender para fechar aqui a nossa palavra é o propósito. Por que Deus faz milagre? Não é? Não é interessante? Se Jesus veio, por que ele curou determinadas pessoas, não curou todas as pessoas? Porque existe um propósito em todas as coisas que Deus faz. Existe um propósito. E ali, quando nós falamos aqui, 1 Coríntios 12, 7, que fala a respeito dos dons, Deus deu dom para todos nós. Né? Um tem dom para curar, libertar, para fazer milagre, e outros têm dom de profecia. Né? E a palavra diz o seguinte, olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, no verso 10, Deus deu, inclusive, o dom de operação de milagre, ou a outra profecia, etc., variedade de língua, capacidade de interpretar. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que eu acho que você já sabe disso, que os dons não é para atender a nossa necessidade, é para atender a necessidade dos outros. Senhor, né? Ele me dá dons, mas não o meu proveito próprio.
Então, o Senhor, quando Ele faz milagre, Ele quer saber o seguinte: que propósito que eu vou fazer esse milagre? Com que propósito? Quando você viu lá, nós lemos aqui o milagre da ressurreição de Lázaro, 11:4, João 11:4, a palavra diz que ao receber a notícia de Jesus, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, quando nós falamos, eu preciso de um milagre, aí o Senhor fala assim: qual é o fim desse milagre na sua vida? Você está querendo um milagre para você, na sua empresa e tal. O que vai ser proveitoso esse milagre? Por quê? Porque Deus está olhando o todo. Ele está olhando só para você. Porque o maior milagre Deus já fez em nós, irmão. Foi nos trazer a Ele. O maior milagre Deus já fez. Nós já temos aqui, se o Senhor nos chamar, nós vamos para um lugar muito melhor que esse. Esse é o maior milagre que Deus já deu. Nos tirar das trevas para o reino da luz. Mas Deus, quando se pede um milagre, né? Quando nós pedimos um milagre, Deus fala assim: com qual propósito? Eu quero ficar curado. Tá bom. Se esse milagre for trazer outras pessoas para o Senhor, com certeza Deus vai fazer. Se a sua vida, né? Por exemplo, quando Deus faz o milagre de nos mudar a nossa vida, é porque a nossa vida venha impactar a vida de outros e traga outros para Cristo. Não é isso? Não é para isso que Deus nos salvou? Para que a gente seja sal da terra e luz do mundo? Porque Ele vê um fim proveitoso em nos salvar. Se o seu milagre, você está querendo um milagre, e esse milagre vai ser bênção porque vai ser contado e outras pessoas vão acreditar em Jesus, eu tenho certeza que o Senhor fala assim: já comigo, né? Mas se for uma coisa muito pessoal, que você não tem, é aquele dos 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer, né? Não está nem aí. Então, por que Deus vai investir para atender uma pessoa, se aquilo que você está pedindo é só para o seu interesse próprio? Mas quando você tem o coração, o reino de Deus, a visão de reino, Deus falou assim: deixa comigo. Deixa comigo que nós estamos juntos. Essa parceria que Deus quer. Só para vocês entenderem isso aqui, que nós estamos falando, quando o Senhor fez o milagre, né, aqui, João 2,11, quando Jesus fez o milagre lá no primeiro casamento, lá em Caná da Galileia, muitas pessoas falam o seguinte, né? Interessante, né? Primeiro milagre de Jesus, Jesus faz num casamento, numa festa. Teve alguém que já falou em púlpito: poxa vida, né? Deus não poderia caprichar para fazer o primeiro milagre de Jesus numa coisa mais importante do que fazer num casamento? Acabou o vinho, transformar água em vinho. Você acha que Deus não teve um propósito nisso, irmão? Olha o que diz a palavra em João 2,11. Com este, deu Jesus princípio aos sinais, né, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmão, o milagre que Jesus fez ali não era pelo casamento. O milagre que Jesus fez de transformar a água em vinho não era simplesmente para atender aquele povo. Os discípulos creram nele a partir daquele primeiro milagre ali. Falaram assim: esse é o Messias. Esse é o Filho de Deus. Esse aquele ungido do Senhor. Então tem um propósito. Tem um propósito de Deus. Então, quando nós falamos aqui no milagre que o Senhor fez com Lázaro, por que você acha que Jesus ressuscitou Lázaro? Olha, a palavra diz que no 11, olha só, vamos ler aqui, João 11:45. A palavra diz o seguinte: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo
visitar Marta e Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmão, vocês entenderam? Judeus que falavam, esse cara aqui é um falsante, esse cara aqui é um falso profeta, é mais um dos falsos profetas. Mas não, o milagre que Jesus realizou em Lázaro, de fazer Lázaro sair para fora depois de 4 dias, os judeus falaram assim, esse é o Messias. Então não foi por acaso que o Senhor fez aquele milagre, não é porque ele amava Lázaro só não. Porque a glória de Deus ia se manifestar ali, e as pessoas iam crer. Irmãos, não só esse milagre foi tão espetacular, porque os judeus sabiam que até no 3º dia havia possibilidade de alguém ressuscitar, mas no 4º dia não havia crença nenhuma. Mas Jesus chegou só no 4º dia para que os judeus falassem, não, isso é impossível, só Deus pode fazer um negócio desse. Então, esse é o Filho de Deus. Então, nisso tem um propósito. Então, quando nós falamos nisso, não para só aí. Se você ler João 12, a palavra diz que Lázaro ficou famoso. As pessoas iam lá para que ele contasse a história, como é que Jesus ressuscitou. Deixa eu ver, Lázaro, você não está sentindo nada? Você está perfeito mesmo? Né? O seu pulmão está normal, você não ficou com nenhuma gripe. Né? Vocês perceberam? Lázaro, a partir daí, Lázaro ficou uma pessoa que referência do poder de Deus. E muitos que vinham, continuaram crendo que esse Jesus é o Messias. Então, quando nós estamos falando de um milagre, o Senhor quer fazer um milagre na nossa vida para que a nossa vida seja mudada, para que as pessoas vejam uma mudança na nossa vida. Aí Deus falou assim, eu opero esse milagre com muita alegria, porque outros crerão. As pessoas falam o seguinte, né, que nem eu já usei essa frase, quem te viu e quem te vê, hein? Quantos de nós aqui, né, tinha uma vida assim que ninguém recomendava? Tudo bem, esse é o maior milagre de Deus. E as pessoas hoje falam assim, olha, eu creio nesse Deus. Se Deus transformou você, Ele vai poder fazer também na minha vida. É isso, irmão. Não é por acaso, né? Então, Deus quer o seguinte, que a nossa vida não seja apenas um milagre para satisfazer a nossa vontade, mas que o reino dEle cresça. Né? Que eu diminua, que Ele cresça. Né? Se assim, Deus vai querer fazer o milagre em nós. Mas se nós formos egoístas, queremos só para nós, então nós não vamos ver o milagre acontecendo. Então, nisso, irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte, o que Deus colocou no meu coração, para a nossa igreja, é que Deus quer que a gente tenha fé, que Ele vai fazer milagre, que você vai curar enfermo, que você vai libertar pessoas demoniadas, que você vai ser usado no poder de Deus, para as pessoas falarem assim, há um Deus, Israel, há um Deus, que Jesus é o mesmo de ontem, é o de hoje. Deus, irmãos, a palavra diz que no final do tempo a fé de muitos se esfriaria. Mas, quando vê um milagre, as pessoas falam assim, eu acredito. Então, pensa que se você tiver fé, se você começar a exercer autoridade, no nome de Jesus, se você, não só os seus problemas vai ser resolvido, porque se nós empregarmos o poder de Deus, mas como também aquele problema que não era possível, você vai ver ele resolvido. E por que Deus faria isso? Porque Deus Ele quer ver as pessoas sabendo que Deus é Deus, que Deus opera hoje o mesmo que Ele operava antes. E a igreja tem que crer, porque se Ele não crer, Deus não vai poder operar milagre na nossa vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Que nós não estamos aqui falando alguma coisa só para o nosso conhecimento. O Romanos 16:4 está escrito lá que tudo que foi escrito para o nosso ensino está escrito. Eu vou repetir. Romanos 16:4 diz que tudo que ali na Bíblia está escrito é para o nosso ensino que está escrito. O que você quer dizer com isso, pastor? Que nós não viemos aqui só para ouvir a palavra de Deus. Que nós temos que sair daqui entendendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, porque é para o nosso ensino, não é para conhecimento. Eu vou dar conhecimento. Hoje eu ouvi uma palavra legal, né?
Hoje foi, né, Deus estava abençoando, tá? Mas e daí? O que você mudou com essa palavra? Qual foi a sua atitude a partir dessa palavra? A sua vida mudou? Não. Então você não aprendeu. E Deus, porque nos ensinar a usar, né, que o poder sobrenatural de Deus venha se manifestar através da nossa vida. Amém? Você crê nisso? Então eu creio numa igreja vitoriosa. Eu creio em milagres que você vai ser usado pelo Senhor. A autoridade já foi dada. A palavra foi manifestada aqui. Não foi eu que escrevi. Está escrito para o nosso ensino. Amém? Fique em pé, vamos agradecer a Deus.